Olá, muito bom dia. É um prazer mais uma vez para nós estarmos deliciando aqui das maravilhas do Senhor, dessas coisas preciosas, mais com os recursos do céu do que da terra, porque sabemos que tudo falha, todos os homens falham. Tudo que está na fase do tempo, tudo falha. Mas porém, a palavra de Deus, ela não falhará. Então é maravilhoso para nós termos essa segurança. O profeta de Deus, o irmão Branham, ele, na verdade, ele ilustra um caso que mostra, se referindo ao filho dele, que diz ele que se soubesse que o filho dele iria passar por um lugar muito perigoso ali, ele precisava, na verdade, cercar ele de segurança, dar uma segurança para ele. Então, ele, na verdade, o melhor que ele poderia, na verdade, fazer, ele fazesse um lugar que ele fosse passar por ali, ele construiria umas paredes de concreto, e para poder, assim, dar uma segurança para os seus filhos, sabendo-se que os inimigos viria e que na verdade ele não teria, na verdade, essa condição de se livrar desses inimigos. Então ele trataria de proteger ele com toda essa, na verdade, essa segurança. Agora, nós entendemos acerca de Deus. Ele, sabendo que nós viríamos para essa terra, e ele já sabia desde o princípio o tamanho do nosso inimigo aqui nessa terra. E nós, como os humanos, nós poderíamos fazer o que quiser, construir o maior gigante da nossa parte cá, aqui, que nós na verdade não conseguiríamos vencer o inimigo do tamanho, a saber, Satanás. Então nós sabemos que o nosso Criador, ele não nos criou e soltou-nos aqui, colocou aqui nesse mundo, como nós vemos os pais, na verdade, irresponsáveis, que na verdade o filho nasce e solta aí no mundo afora. Como que essa criança, na verdade, ela vai crescer? E como ela vai crescer? Que tipo de educação, na verdade, essa criança vai ter? Porque foram, na verdade, filhos de um pai, na verdade, de uma mãe que não teve a devida responsabilidade de criar esse filho decentemente. E nós não estamos com um número nessa geração, dessa grande geração de pessoas nessas condições. Filhos que nascem na selva. Hoje, um pai sensato, decente, que deseja viver uma vida honesta, sincera,
mesmo nessa vida, aqui, sem olhar para os recursos celestiais, ele, na verdade, ele sente o desejo do seu coração é pegar a sua família, a sua esposa, seus filhos e armar uma tenda lá na selva e por lá viver os restos dos dias de sua vida, para crescer com dignidade, com respeito, e com certeza ele, na verdade, encontrará fé, porque é mais fácil lá na selva, lá na selva, lá no deserto, assim você ser esvaziado de tudo aquilo que nós encontramos em uma sociedade, na verdade, como essa, inundada de espíritos desviados da verdade, espírito de tudo quanto é natureza. Então, esse pai, como nós já falamos, ele, na verdade, a vontade dele, o desejo dele, a gente não vê uma outra. O desejo dele seria, na verdade, esse, de ir para essa fazenda e por lá viver o resto da sua vida com a sua família. Mas porém é aqui na cidade mesmo que nós temos que viver. É aqui que tem pessoas para ser salvas. Deus não salva os animais. O Evangelho é pregado a pessoas dessa natureza mesmo, dessa classe, porque o próprio Elias, o profeta Elias, logo depois dele ir e cumprir a vontade do Senhor, aquela profecia que logo que ele desafiou os 400 profetas, isso é Reis, o livro dos Reis, se me lembra o capítulo 30 dos Reis, não lembro com precisão, mas é no livro dos Reis. Logo que ele desafiou aqueles 400 profetas, volta a chefa, né? A chefa Jezabel, dona dos seus profetas, que foram vencidos por Elias, ela logo mandou o recado para o profeta Elias que juraria por ela mesma se o sangue do profeta Elias não se misturaria com o deles. Então Elias, logo que ele desafiou esses 400 profetas de Acabe, ele achou que o povo voltaria, todos, que o povo creria, que viu o verdadeiro Deus, confirmando, vindicando o seu profeta, que ele era com Elias. Baal não pôde, porque é um ídolo, era um Deus morto, ele não pôde cumprir a profecia que os 400 profetas de Acabe tinham, porque era um ídolo, era uma coisa morta. Então ele não tinha como responder a súplica, a oração, cumprir aquela profecia. Mas o Deus vivente, o Deus de Elias, que é o nosso Deus, ele cumpre a sua palavra a risco. Então ele vindicou, cumpriu a profecia de Elias. Elias, ó Deus, para que esse povo saiba que tu me enviaste aqui. Então desça fogo e consuma
esses holocaustos, além de consumir o holocausto. Então o povo viu a vindicação que Deus era com Elias. Então o desejo de Elias, ele achou que o povo creria em Deus, buscaria Deus a partir daquele momento, que eles viram que Deus era com Elias. Mas porém não foi isso que aconteceu. Então Elias entendeu, falou, então é porque Deus não tem ninguém mais para ser salvo aqui nesse lugar. Então ele pensou, né, que ele era a única pessoa a ser salva ali. Porém, diz o profeta de Deus que Deus abriu um selo para Elias ali naquela hora e mostrou para ele 7.000 que ainda não teria dobrado o joelho diante de Acabe. Ele ainda teria 7.000 pessoas. E ali ele enviou ele, após aquela profecia de ser cumprida ali, porque a profecia daquele dia não era para salvar as pessoas. Aquela profecia, ela era para mostrar para aquele povo que Deus é que é o Deus vivo e não Baal. E então, e tudo mais que o Senhor tinha a fazer, mas não era para ser salvo. Então, após aquilo ali, Elias foi enviado à casa da viúva. Ele foi e colocou debaixo, após aquilo ali, ele pôs debaixo do pé de zimbro, desejou, voltando para o que nós estávamos falando, ele voltou para o pé de zimbro e ali ele desejou que tudo tinha cumprido a profecia, que não tinha ninguém mais para ser salvo, porque a Jezabel, ela mandou, a chefe dos 400 profetas, ela mandou enviar um mensageiro a Elias dizendo que Elias não viveria por ele haver consumido os profetas dela. Então Elias pegou e foi lá para o pé de zimbro e falou, Senhor, essa é a melhor hora de ir embora. Na hora de ir embora. Aí foi aonde que Deus foi, visitou ele lá naquela caverna, debaixo do pé de zimbro, que ele estava desejando ir embora, tinha cumprido a sua missão nessa terra. Mas ele falou, não, eu ainda não terminei. Você ainda tem muita coisa para você fazer. Ainda tem 7.000 que ainda não dobraram o joelho diante dos incrédulos. De Acabe, dessa gente. Então, você vai à casa da viúva, que está em certo lugar, a viúva de Sarepta de Sidom, vai àquele lugar, vai lá que ela te alimenta. Então foi lá e ele foi e pediu aquele bolo para aquela mulher, para aquela viúva. E ela disse que não tinha nada, porque ali já tinha uma profecia, já pelo profeta Elias se cumprindo, os 3 anos e meio, os 3 anos de seca que ele chamou para aquele lugar. Então aquela viúva, ela está vivendo as suas últimas horas de vida, até que Elias chegasse então, né? Então, se não tivesse a promessa, o mesmo calibre de fé de Elias, verdadeiramente ela não teria um papel nessa Bíblia como temos hoje. Mas ela era uma pessoa de promessa, e a promessa foi, na verdade, para ela. Ali todos
aquela gente morrendo de fome, de sede, que estava no final, estava no tempo daquela profecia que Elias tinha chamado sobre a terra, falou: segundo a minha palavra, durante 3 anos nem orvalho cairá do céu. Então aquela viúva, ela estava passando por aquela necessidade, estava nas últimas, e chegou o profeta Elias e pediu a ela: mulher, traz-me um pão, um bolo. Ela falou: meu senhor, tudo que tenho é apenas esse bocadinho que iremos fazer e vamos morrer. Então esse é o último de tudo, esse é o único alimento, o último restante que nós temos. Então Elias falou: vai, faz para mim primeiro. Faz para mim primeiro. E ela foi lá e fez como o profeta falou. Ela foi lá e preparou o bolo para Elias e trouxe. Aí Elias falou: o azeite da botija não acabará, e nem a farinha da panela. Então, ali, como nós entendemos, ali houve na verdade uma ressurreição. O que Deus na verdade precisa, você tem que ter um pouco. E ela tinha um pouquinho. Deus sempre chega nessas horas. Ali, quando nós vimos ao caso do nosso pai Abraão, quando ele não negou seu filho Isaque ao Senhor, ele chegou e nas últimas horas, a hora que Abraão levantou o cutelo para cumprir o que Deus lhe havia ordenado a fazer. Então Deus foi, enviou o anjo e segurou: Abraão, não faça isso com seu filho. Então a pessoa está determinada, na verdade, a cumprir a vontade, a palavra que ordena a ele cumprir a mandado do Senhor. Porque Deus na verdade prova, isso não é apenas, nós entendemos que não é apenas que nós sabemos que todo mundo você sai procurando por uma cidade como essa aí. Você tem fé em Deus? Claro que eu tenho fé em Deus. Mas essa fé, quando nós vamos ver aqui um pouco distante aqui aos Coríntios, que não é dizer não, ainda que nós tenhamos essa fé, Deus vai provar se essa fé tem um fundamento. Porque é como diz o apóstolo Paulo, ele diz que a fé é o firme fundamento, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza da que espera. Porque o que você vê, o que nós vemos com os nossos olhos naturais, isso na verdade não tem fé. Isso não depende de fé. Então, tudo que nós necessitamos, vemos esse mundo com 5 sentidos. Os 5 sentidos, que é a visão, a audição, paladar, olfato e tato. Nós não precisamos da fé para podermos viver com esses 5 sentidos. Ter tudo a toque de botões, que nós estamos vendo, uma era científica, tecnológica, né? Não, mas isso não é nada mais do que a força do cavalo, como menciona Davi,
que muitos confiam na força do cavalo, no músculo do guerreiro, mas nós mencionamos o nome do Senhor, que o nome do Senhor é torre forte, para ela correrão os justos, estarão em alto retiro. Então o nosso Deus é o todo, na verdade o nosso todo suficiente. Então com esses 5 sentidos o mundo tem caminhado muito bem, tem andado muito bem naquilo que na verdade, que as pessoas que dependem, na verdade, desse mundo, da cultura, da ciência, eles, na verdade, eles têm prosperado, porque essa foi uma bênção que Deus deu para todos. Ninguém produz por si próprio, constrói por si próprio, mas é Deus, é uma bênção que Deus determinou para que o mundo vivesse por esses meios, por esses recursos. Então Deus já deu, Deus não cobra nada daquilo que Ele já te deu. Então, como nós entendemos, como somos agradecidos a Deus por todas as coisas, conforme os Salmos 103, ser agradecido a Deus acima de todas as coisas, por esses 5 sentidos, por tudo, mas nós precisamos do 6º sentido, do qual é a fé que nós falamos, que é a fé que o apóstolo Paulo diz, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a prova das que não se vê. Porque aquilo que você vê, você não precisa de fé, como já falamos, mas a fé é para você alcançar as coisas impossíveis, é para você enxergar o invisível, enxergar o céu, enxergar a Deus, que é o autor da vida, a quem nós devemos toda satisfação, tanto por esta vida, como por aquilo que Ele ainda tem reservado para nós, porque as próprias Escrituras dizem: aquilo que os olhos não viram, o ouvido não escutou, e nunca desceu ao coração, são tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Então não é aqui nessa vida que Deus tem preparado tudo para nós. Há uma terra bem do outro lado, bem logo ali à distante, que nós já enxergamos essa terra pela fé. Nós enxergamos pela fé do outro lado. Enxergamos o céu, enxergamos a Deus, o nosso verdadeiro lar. Então nós agradecemos a Deus mais uma vez nesse sábado, dia 21 de abril já, e posso dizer hoje, me lembro bem se é mesmo 21 de abril, que sem dúvida hoje é o dia de um herói, né? Vamos ver aqui, 21 de abril, aqui dessa nação do Brasil, nem estava lembrando desse assunto, né? 21 de abril é o dia de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, o que morreu pela independência do Brasil. Quer dizer, a gente vê homens, né? Homens, na verdade, sinceros, honestos, com respeito a esse mundo. Mas ele fez o seu bom trabalho, né? A proclamação da República, né? A independência do Brasil. O Brasil se tornou independente de outro país. Eu acredito que foi a independência de Portugal. Se tornou um país
livre, porque éramos colônia de Portugal, de todos esses países, e aprendemos um pouco disso na escola. Então esse foi o papel de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, né? Mas o nosso herói, quando nós vimos, ele deu a nossa independência, na verdade, que dá vida, né? Dá vida. O que mais as pessoas necessitam, porque esses homens não entendemos que, no melhor do entendimento dele, nessa vida eles cumpriu, eles honraram seu nome, eles deram as suas vidas, não somente os Tiradentes aqui nessa nação, mas em outros países. Na verdade, eles sempre têm um herói como este, né? Que na verdade ele sentia o amor pelo seu povo, da sua nação. E não teria Deus amor pelo povo, pelo seu povo, da sua nação celestial? Ele sempre vem de geração em geração nos concedendo essas maravilhas celestiais. E aí, voltando na verdade para o nosso assunto, que começamos a falar aqui no princípio, que foi acerca da proteção, que Deus sabia o tamanho do inimigo que iríamos enfrentar aqui nessa terra. Então nós, com todos os recursos, não tínhamos como enfrentar esse inimigo cara a cara, com os nossos recursos, com a nossa inteligência, com a nossa esperteza. Então, fora de Deus, nós não adiantamos pegar uma queda de braço com o inimigo, com Satanás, porque você, na verdade, será derrotado. Você vai perder para ele, porque você não tem condição nenhuma de vencer o inimigo. Então Deus criou esse ser, porque nós entendemos, sabemos disso muito bem, de que o inimigo, ele era um anjo caído do céu, ele era um querubim. Então o anjo, ele está acima dos homens. E Satanás, ele é um homem, um anjo caído. Ele caiu, a Bíblia diz, ai da terra, porque Satanás desceu para lá com grande cólera. Então Deus mesmo, ele veio e enfrentou o inimigo aqui. E isso, na verdade, foi no Calvário. Mas nós fomos abençoados até aqui nesse momento. Vamos continuar sendo abençoados. E agradecemos mais uma vez a Deus por essa oportunidade. E em breve voltaremos com o capítulo 15 de 2 aos Coríntios. De 1 aos Coríntios, capítulo 15, no próximo vídeo. Glória a Deus.